Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui com vocês para conversarmos um pouco, né, falar um pouco sobre aquela que para a gente é a melhor petroleira da B3, uma ação aí que se nós pegarmos o período máximo até o mínimo dos últimos anos, caiu em torno de 32%, apesar da super alta dela aí desde dos patamares ali de 2020. Antes, claro, deixo o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E para quem ainda não baixou, tem aqui na descrição do vídeo um e-book, né, e também a live que nós fizemos falando sobre imposto de renda. Então, a empresa que nós vamos falar e a ação é a Prio, né, pessoal, a antiga PetroRio, Prio 3, que na nossa avaliação é a melhor petroleira da B3, não é segredo, a gente já tem vários vídeos comentando a respeito, e que se nós pegarmos ali nos últimos anos, depois eu vou mostrar no gráfico, ela está com uma queda aí de 32%, apesar da alta recente, né, está devendo, ficou bastante tempo lateralizada aí o que faz parte. A primeira questão importante, tá, pessoal, é lembrar que nós temos uma visão bastante construtiva em relação à questão de preços de petróleo, tá? Claro que o petróleo é uma commodity, ele vai para cima, ele vai para baixo, mas especialmente a partir de 2020, nós temos uma clara tendência que a demanda vai crescer e o potencial da oferta não, já que as empresas ou as grandes empresas estão cada vez investindo menos em produção. Então, e o que, que isso significa? Pressão nos preços. E quando a gente compra commodities, é bom que elas subam, né? Não que elas caiam. Na verdade, qualquer empresa é interessante que elas elevem os preços, não que elas baixem os preços, tá? Claro que a visão que a gente tem é sempre uma visão, entre aspas, mais curta, de 3 a 5 anos. Né? A gente sabe que existe uma série de combustíveis que são alternativos, mas que no curto prazo não tem, né, pessoal? 90, por mais de 90% da energia, né, do mundo carvão, gás, petróleo, então tem muita coisa ainda para a gente evoluir no sentido de não depender mais aí do petróleo num prazo mais curto, tá? Claro que tem volatilidade, mas a nossa expectativa é que os preços continuem em patamares mais elevados, né? E a gente pode olhar que hoje ali o Brent em torno de US$ 73 é o mesmo preço de 2018, né? O mercado estava exagerado nessa época, diferente do mercado atual, que nós não temos grandes projetos aí de aumento de produção, tá? Tem alguma coisa nos Estados Unidos, mas é bem insípido perto do que nós tínhamos até ali 2018. Então, dito isso sobre o petróleo, né, pessoal, a Prio, ela está no movimento super tranquilo, é um movimento que a gente espera que ela continue fazendo, que é o quê? Redução do custo de produção, da extração, produção em alta, a posição de caixa da empresa, geração de caixa aumentando e uma boa situação financeira para fazer mais investimentos, inclusive pagar dividendos. O que, que aconteceu, né, pessoal, é que tem muita coisa no curto prazo que acaba gerando ruído, né, como essa questão das licenças do IBAMA. Isso prejudica o resultado no curto prazo? Prejudicou, né? A própria Prio ali teve produção em queda no último trimestre do ano passado, né, quase 13% em relação a 2023, a receita caiu 23%, né, por outro lado, o lucro disparou, foi mais de US$ 1 bilhão, mas o pessoal dá muito valor por essas questões de curto prazo, né, pessoal, que isso aí vai ser resolvido, claro que aí no curto prazo aumenta um pouquinho o custo de produção, diminui um pouquinho a produção, mas no longo prazo a expectativa, a perspectiva, ela continua bastante positiva, tá? Então a gente não enxerga nada negativo pensando no longo prazo aqui para abril, pelo contrário, tá? E outras questões importantes, né, pessoal, que a gente sempre recebe questionamentos, a primeira é se tá cara. E aí é aquela questão que eu sempre falo da comparação das coisas, né? Porque tem gente reclamando que a PetroRio não sobe e tem gente que reclama que a PetroRio subiu demais. Isso sempre vai depender do prisma ali ou do horizonte que a pessoa está vendo. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que nós recomendamos a Prio, 24 de 3 de 2020, ela está com quase 1.500% de alta, que é uma rentabilidade extraordinária, e ela continua como comprar na carteira. Pô, mas não subiu demais? Como é que eu vou comprar uma ação que já subiu 1.500%? O que, que a gente tem que olhar, pessoal? Para frente, né? E as expectativas de Prio são muito boas, né? As perspectivas aí da empresa são excelentes dela continuar
crescendo, tá? Isso não mudou nada e é bem mais. Hoje o cenário é bem menos cinzento do que era lá em 2020, em plena pandemia. Então não é uma ação cara, apesar dela ter subido. Isso é uma questão que a gente conversa sempre com os clientes, né, com os investidores. Eles acham que as coisas são caras simplesmente porque elas subiram, tá? E tem algumas coisas, né, pessoal, que no nosso entendimento não estão no preço e que foram, né, e que a empresa vem comentando aí há algum tempo, tá? A primeira questão são os planos aí para da PRIO participar pela primeira vez de leilão da Agência Nacional de Petróleo. A gente vai ter um agora em junho e não dá para descartar que eles façam mais aquisições, inclusive, né, a fatia da Equinor no Campo de Peregrino, que foi uma aquisição recente. Ou seja, é um ativo barato, é um ativo muito descontado e por isso que a gente coloca aí como a melhor petroleira da B3. Ah, Thiago, mas o Barsi falou que não paga dividendos. Essa é outra questão que a gente sempre tem que lembrar do histórico da empresa, né, pessoal? Quando a gente vai montar uma carteira de dividendos, é importante pensar no quê? No presente e no futuro, né? Olhar o que paga bons dividendos hoje, o que vai pagar bons dividendos no futuro. Prio não paga bons dividendos hoje, nem paga dividendos. Por quê? Porque é uma empresa que ela foi fundada como HRT, ela fez, posteriormente foi comprada essa empresa, e essa empresa tinha prejuízos acumulados. Não valia a pena pagar dividendos, né, pessoal? Porque isso tem esses créditos aí para bater, tá? E a empresa foi fazendo isso, tá? Uh, Porém, recentemente ela anunciou que deve recomprar 10% aí das ações. Ou seja, mais dia menos dia vai pagar dividendos e vai pagar muito dividendo, porque é uma empresa que gera muito caixa, né? Então, meio desopilem em relação a essa questão. É uma ótima oportunidade, sim, né? Cresce mais do que Petrobras, deve continuar crescendo mais do que Petrobras, e as ações no longo prazo devem valorizar mais do que Petrobras também. Se pegar, Thiago, mas de um ano para cá não valorizou. Ok, isso aí sempre é aquela questão, né, da pessoa ir lá e arbitrar o período. Mas ela vai crescer mais do que Petrobras, isso está dado, né? Eu não estou dizendo nem tanto em relação ao preço da ação, porque isso é uma consequência. Mas a empresa vai crescer mais, né, pessoal? É só a gente acompanhar minimamente, olhar os ativos que tem lá, né? Tem Frade, tem Polvo, Tubarão Martelo, Albacora, Leste, tem o Arru, Peregrino, tem muita coisa. Então, em termos de crescimento, é fantástico nesse sentido ter uma ação aí como o Prio no longo prazo, lembrando que toda a receita da empresa aí vem de exportação, tá? Ela não tá aqui no mercado interno, que nosso entendimento é interessante também. Então, não tá cara, né? E em breve o momento vai pagar dividendos, vocês podem ter certeza que vai fazer parte da carteira de várias carteiras de dividendos que existem aí no mercado. Vamos dar uma olhadinha no curto prazo também, né, pessoal, para a gente entender como está aí o gráfico de Prio. Nós temos aqui o gráfico de Prio desde aqui de meados de 2023, que está nesse movimento bastante lateralizado, apesar dessa super alta, né, pessoal, que vinha lá desde de 2020, a partir do primeiro momento ali que nós recomendamos. Isso é normal, né, pessoal, esses movimentos laterais. Isso vai acontecer com qualquer ação vai ficar muito tempo caindo ou subindo, e PetroRio não é diferente. No curto prazo, tá, pessoal, pensando numa visão mais gráfica, a gente acha interessante, né, quando o movimento é lateral depois de um período de alta, né, porque pode ser um descanso, e às vezes um descanso grande como é o que está acontecendo com o Prio, para depois a ação aqui ter a possibilidade de disparar. Então, acima dos R$ 38, olhando em termos técnicos de curto prazo, uma boa compra. Minimamente, a gente espera que bata os R$ 50. Batendo os 50 e rompendo ali, o ativo deve ir embora. Está muito descontado, né? Brava está descontado também, Petro Recôncavo, mas aqui PetroRio passou da conta já. É um ativo, como eu mostrei ali, em termos de fundamento barato, e está fazendo um belo fundo aqui na casa dos R$ 38, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, para quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo, para quem quiser conhecer a respeito da nossa consultoria, investidores que têm acima de R$ 300 mil, a nossa casa de análise, né, pessoal, casa de research com as nossas assinaturas, o nosso relatório de performance, tem os resultados aqui de todas as nossas estratégias e recomendações. Eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, nos chamem no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem
e com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!